A safra de café 2017-2018 fechou com a colheita recorde de mais de 61 milhões de sacas de 60 quilos. No novo ciclo, as estimativas apontam que, mesmo sendo ano de menor produção, o volume pode surpreender e ser positivo para safras de baixa. O IBGE divulga quase 54 milhões de sacas e a Conab indica valores entre 50 e 54 milhões de sacas. Já o CPEA, Centro de Pesquisas de Exalc-USP, é mais otimista, podendo chegar a 55 milhões de sacas. Os volumes estimados são até 10 milhões de sacas a mais que na última safra negativa. Isso ocorre porque a quebra nesta temporada será menor do que normalmente ocorre em importantes estados produtores como Minas Gerais e vai ter até crescimento em áreas de conilon no Espírito Santo e em Rondônia. Ao contrário de outras regiões, a Alta Mogiana, aqui em São Paulo, vai ter bienalidade baixa, mais acentuada, e o grande número de floradas pode prejudicar a colheita e a qualidade dos grãos. Segundo a Conab, o estado de São Paulo deve colher cerca de 20 sacas por hectare, 10 a menos que no ciclo passado. Já a produção total cairá de 6 milhões e 300 mil sacas para 4 milhões e 400 mil sacas, queda de 30%. Isso acontece por causa das condições climáticas da região. Nesta safra, a chuva chegou mais cedo e antecipou a florada, e a seca e o calor acentuado que vieram depois multiplicaram ainda mais o florescimento, o que prejudicou o desenvolvimento dos grãos. Além da questão da florada, um número grande de florada, nós enfrentamos um período de seca e altas temperaturas no mês de janeiro. Iniciou-se em dezembro, depois de janeiro. Isso ocasiona distúrbios fisiológicos na planta, que grande parte desses frutos que estavam no estádio verde, eles passaram diretamente para seco. Por quê? Nos meses de março nós tivemos grande volume de chuva e isso antecipa a maturação. A falta de padronização interfere na qualidade do café e no processo de colheita, que fica mais difícil. Nós observamos um quadro seguinte na planta. Nós temos uma grande quantidade de frutos verdes, passa e seco, um volume muito pequeno de fruto cereja. Então, quando você entra com uma colheita mecanizada numa condição dessa, você não consegue fazer a derriça de todos os frutos. E se você aguarda aqueles frutos que estão verdes atingir o ponto correto de colheita, grande parte desses outros frutos já foram para o chão. Isso faz com que aumente a colheita do café, o recolhimento do café de varrição, que a gente chama, que é um café de menor qualidade. Diante desses desafios, este agricultor resolveu não arriscar e a colheita está sendo toda manual. Outro motivo é que este é o primeiro ciclo de produção na propriedade dele e quer menor desfolha das plantas. A expectativa é colher acima da média na região, cerca de 30 sacas por hectare. As lavouras vegetaram muito, a expectativa nossa de produção é alta. Dentro do nosso desenho produtivo, nosso quadro produtivo que foi feito lá para trás e aí a gente veio atualizando, está dentro da expectativa, algo entre 28 e 30 sacas por hectare. Além da bienalidade baixa, a ferrugem foi outro problema que poderia prejudicar a produtividade. A doença atingiu as lavouras mais cedo e obrigou maior uso de insumos e mão de obra. Nós adotamos a estratégia de trazer as genéticas das plantas com resistência à ferrugem e tolerância à ferrugem. Então, num ano desse, com maior pressão de ferrugem, nós temos menos controle de ferrugem ou em algumas áreas quase nenhum. Nós usamos algumas outras estratégias, como os quebra-ventos, para poder estar diminuindo essa entrada de ar, que é uma porta de entrada de doença, de estresse hídrico. Então, são algumas tecnologias que o produtor pode usar, que tem ferramentas de alta qualidade e capacidade produtiva. O projeto do agricultor é novo, mas a tradição do café na família já está na 4ª geração. Começou com cerca de 40 hectares e pretende chegar a 300 hectares em 10 anos. Ele poderia estar preocupado com o preço da saca, que chegou a R$ 375, mas como travou o preço antes mesmo do plantio, está tranquilo. Vai vender por mais de R$ 600. A tranquilidade é bem maior do que a dos meus amigos. A gente consegue ver em conversa, porque quem não tem uma garantia se preocupa muito, nem só onde está o mercado, mas para onde ele vai. Com essas vendas futuras, com esses custos travados, acima do custo, tendo algumas travas mais de quase a 100% acima do custo, você consegue ter um fôlego, você consegue não se preocupar tanto
como seu amigo, como às vezes até um familiar. Para se descolar do mercado commodity, o produtor ainda está investindo na produção de café especial e orgânico e pretende receber mais que o dobro do que é pago em grãos comuns. O pesquisador da Fundação Procafé explica que este tipo de cuidado é indispensável porque baixa os custos, aumenta a eficiência da lavoura e traz maior rentabilidade ao negócio rural. Nós viemos de um ciclo de preços relativamente bons da commodity e agora, no atual ano, nós estamos numa condição de safra menor que normal e preço menor que normal. Então o produtor tem que estar muito ciente que é muito importante a adoção dessas tecnologias para racionalizar esses custos aí.